Boa noite, irmãos, Deus abençoe. Obrigado novamente ao pastor, aos irmãos pela oportunidade e Deus pode abençoar a cada um de nós com a sua palavra e podemos continuar aprendendo do Senhor e levar à prática muitas coisas que o Senhor revela na sua palavra. Se lembram, irmãos, falamos sobre por causa do dia da Páscoa, sobre o aspecto histórico da ressurreição, falamos algumas verdades bíblicas para entender que a ressurreição foi um fato histórico, que tem prova disso, e de alguma maneira também para poder defender. Pedro chama-nos de estar preparados para apresentar defesa daquele que pedir a nós, e diz com mansedumbre e respeito. Ele fala a palavra temor. Então, não é para entrar numa briga, uma discussão. O assunto não é ganhar uma discussão, o assunto é ganhar a pessoa para Cristo. E por isso é que nós estudamos a palavra, para estar preparados para aquele que perguntar. E nessa linha de pensamento vamos continuar hoje com o estudo para terminar talvez hoje, mas continuando com este aspecto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no estudo de Cristologia, mas já no aspecto histórico, mas no aspecto teológico, e como é importante para o crente. E a ressurreição de Cristo, irmãos, é essencial para a nossa salvação, e em um aspecto específico que vamos ver hoje, também é a justificação do crente. Então, temos uns versículos, como sempre, para ajudar na leitura. Vou pedir a irmã Vanessa se possa me ajudar, por favor, obrigado. Então, lá em 1 Coríntios 15, 17 a 22, o apóstolo Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, aqui está o argumento, diz, a vossa fé, diz, vã, não tem valor, se Cristo não ressuscitou. E agora ele fala dos que dormiram, dizem Cristo, estão perdidos. Aqueles crentes do Antigo Testamento que acreditam no Senhor Jesus, se Jesus não ressuscitou, diz, eles não têm esperança de salvação. Vamos ir ao final, versículo 22, ainda que é importante ler todo, mas no final, o 21, vamos ler 21 e 22, diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Falando do Filho de Deus, que encarnou e foi um filho do homem também. Diz, porque assim como todos morrem, e aqui explica Paulo, em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, é muito eloquente o apóstolo Paulo e muito lógico em sua explicação. Não precisamos, talvez, muita profundidade teológica para entender isso. O mesmo texto se explica sozinho, se lemos com atenção e focados, sim? Então, e também o apóstolo Paulo falando do nosso Senhor Jesus Cristo agora aos crentes. Vamos, seguinte, por favor, Romanos 4, 24, obrigado. Diz, mas também por nós a quem será tomado em conta, diz, os que cremos. Fala agora crente, somente diz, naquele de que entre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. E no versículo 25, o apóstolo Paulo diz, o qual por nossos pecados foi entregue, diz, e ressuscitou para a nossa justificação. É muito claro, para que ressuscitou o Senhor Jesus? Para a nossa justificação. E aqui coloquei o original no grego. A primeira palavra foi entregue, a palavra para didomi, e aqui justificação é essa dikaiosis. Então vamos falar um pouquinho disso. Então, irmãos, a primeira palavra que foi entregue, irmãos, aqui é traduzida deste jeito em nossa língua portuguesa para didomi, significa cair fora de lugar. O que significa isso? Refere-se, irmãos, que o Senhor ter ocupado um lugar que não era seu lugar. E qual foi esse lugar? O lugar do pecador. Ele veio do céu e ocupou nosso lugar na cruz, e define muito bem essa palavra. Então, e o Senhor tomou esse lugar de cada um de nós e pagou pelos pecados da humanidade. E a segunda palavra aqui da justificação
significa o acto de justificar, no o veredicto, mas o acto que realizó el Señor Jesús para nos tornar justos. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre o acto de justificar y o veredicto. Son termos legais, mas Paulo explica de este jeito, considerando, hermanos, que Dios tiene su ley, a ley divina de Dios. Entonces, y vamos a continuar para ver un poquinho más. Entonces, aquí fala do acto de justificar, que é a ação divina, e o veredicto de justificar é o resultado judicial, falando da lei de Deus, a posição. ¿Sí? Então, essa mais ou menos é a diferença principal. E irmãos, e este ato de justificação de Deus é uma ação soberana e gratuita de Deus, que faz para aqueles que creem. Paulo enfatiza isso em suas cartas. Então, não se trata de um processo interno, irmãos, do homem para tornar-se santo. Isso é santificação. Nós não estamos caminhos para ser mais justos. Não estamos no caminho nesta vida para ser mais santos, porque já fomos justificados. Agora, e o momento em que Deus, irmãos, como juiz, aplica a justiça de Cristo ao pecador, Paulo aqui, entendemos na palavra, é a justificação do crente. Por mérito de quem? De Cristo. Nós não temos nenhum mérito. Então, vamos ver o seguinte versículo, sim, por favor. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, não por obras, não pelo mérito do homem, não pelo esforço moral. Tem pessoas muito morais, sim, que são boas pessoas, mas isso não justifica ninguém. E isso não alcança para a salvação. Então, temos paz com Deus, justificados pela fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é claro então, aqui o fato de justificação, que destaca, irmãos, o resultado de ser justificado, portanto, pela fé, justos pela fé. E também por isso temos paz com Deus, mas por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, desculpe. No Antigo Testamento, como as pessoas foram salvas? Por cumprir a lei ou por fé, igual no Novo Testamento? Olha o que diz Gênesis 15:6. Diz aqui, se repite, desculpe, não posso ir ao seguinte, se repite ao seguinte. Gênesis 15:6 diz que creó ele no Senhor e imputou-lhe, aqui um termo legal, isto por justiça, falando de Abraão. Abraão creó no Senhor e diz aqui que o Senhor imputou-lhe sua justiça. Então foi igual a salvação no Antigo e no Novo Testamento, é por graça, por meio da fé. E então, este versículo, irmãos, é fundamental para o conceito de justificação somente pela fé. No Antigo Testamento, e aqui Paulo servindo como base para o argumento que ele dá no Novo Testamento. Então, o veredicto agora da justificação, irmão, é diferente do ato. O veredicto vem uma palavra composta, sim, em latim, veres, verdade, dito, ditado, falar a verdade. Então, quando o juiz fala um veredicto, está falando a verdade com respeito à condição do acusado, da pessoa, neste caso Deus. Então, e esse veredicto, irmãos, é o status legal da pessoa, sim? A posição. Então, e a sentença judicial final pela qual o pecador, por meio do mérito de Cristo, pela fé, então o Senhor declara a ele, diante de sua lei divina, justo. Então, não se trata então de um sentimento, não importa o que eu sinta, importa a minha condição a partir da verdade revelada de Deus. Se eu creí, por graça, por meio da fé, eu sou justificado, ainda que possa ser que o crente viva na carne e um dia sente que está perdido, mas uma coisa a palavra de Deus e outra coisa o que eu sinto. Então deveríamos considerar isso e não renunciar à verdade revelada de Deus pelas minhas emoções, porque as emoções mudam, concorda? Então
aqui o veredicto, hermanos, que Deus dá para o crente é que ele muda seu status de pessoa condenada agora para uma pessoa justa diante de Deus e aceito para Deus. O seguinte versículo, por favor. Obrigado. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz que não anda segundo o que? A carne, mas segundo o Espírito. E 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, o Senhor Jesus Cristo o fez pecado por nós, dice, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todo o mérito do Senhor Jesus Cristo, e nós, por graça, por meio da fé, participamos então de todo isto. Agora, neste versículo 2 Coríntios 5:21, vemos o veredicto, agora sim, o veredicto da justificação de Deus para o crente, e vamos ver aqui nos próximos versículos o veredicto sobre aquele que foi justificado pela fé, mas também como essa pessoa justificada vive. Pode a seguinte, por favor? Obrigado. Diz Romanos 1:17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo vivirá pela fé. Claro, esto no Nuevo Testamento. Y no Antiguo Testamento es que su alma está orgullosa, hablando aquí el profeta Habacuque en capítulo 2, versículo 4, dice: no hay renta nele, mas o justo, pela sua fé, vivirá. Então, Paulo quer deixar isto claro, hermanos, por meio de sus pasajes, y ya vemos eso en el Antiguo Testamento. Então, o acto de justificar, ¿puedo ir al siguiente versículo, por favor? Obrigado. Aqui, outra vez, este passagem. O ato de justificar, como aqui está no original, diz a palavra dikaiosis, entendido, irmãos, como uma declaração legal de Deus. Sim? Ainda que nós temos um relacionamento com Cristo de amor, também neste assunto de pessoas condenadas, que o mundo está condenado, a menos que acreditem no Senhor, então deve haver uma declaração de Deus, e essa declaração para o crente é sua justificação. Então podemos falar agora assim de um ato legal de Deus. Então trata-se, irmãos, de um ato judicial, de uma sentença, isso é o termo que usa Paulo, para o pecador, mas por meio da graça da fé, em mérito de Cristo, agora justificado, e se imputa a justiça de Cristo para o crente. Então, e isto, irmão, é diferente da santificação. A santificação é um processo, a justificação é um ato e um veredicto. Então, aqui, não, pode ficar aqui, irmão, porque vamos ver aqui, se vê as primeiras duas palavras, diz: o qual por, isto é importante, nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Talvez isto pode ser interpretado como se os nossos pecados fossem a causa da morte de Cristo, e como se a nossa justificação fosse a causa da ressurreição do Senhor. Irmãos, isto não é bíblico. Por que, irmãos? Porque a morte do Senhor Jesus foi uma provisão divina e foi algo voluntário. Se Ele não queria, irmãos, não morria por nós. Ele não estava condenado pela eternidade. Então, o fato de que o homem pecou não obrigou a Deus a morrer por nós. Foi uma provisão. E aí a magnitude do amor de Deus. Então, as transgressões nossas não obrigou a Ele. Então, Paulo explica isto, irmãos, como uma expiação substitutiva, que Ele apresentou-se como um substituto no lugar do pecador e tomou o lugar do pecador para pagar a pena divina. Então, a morte de Jesus, irmãos, não foi algo obrigado para o Senhor, foi um sacrifício voluntário, claro que sim, dentro do que exigia a lei divina de Deus, e onde Ele carregou nossos pecados, os pecados da humanidade, para satisfazer a justiça de Deus. Seguinte, agora esse versículo, aqui fala João acerca disto, mas o Senhor Jesus, sim, ele escreve, mas o Senhor Jesus fala isso, diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém me tira de mim. Olha aqui a vontade do Senhor, diz:
Mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomada. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, irmãos, não foram causadas pelas ações humanas. Sim? Então, pecados nem tampouco nossa justificação pela ressurreição. Foi iniciativa soberana de Deus. Então, irmãos, e isto é o que nós acreditamos, somos crentes bíblicos cristocêntricos, não humanistas, que o homem é o centro da criação, não é Deus. Então, para entender aqui, estamos ponendo alicerces, irmãos, por isso vai estar um pouquinho pesado. Por favor, enfoque-se. Então, a morte foi uma provisão divina para o perdão. Sim? Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus com sua morte pagou meu pecado e seus pecados. E a ressurreição é a confirmação da justiça divina. Então, não uma consequência direta de nossas ações. Agora, uma fé, então Paulo diz, uma fé no Cristo morto seria uma fé morta. Ele tinha que ressuscitar. Não basta morrer para o pecado, é preciso ressuscitar, e Paulo explica a palavra para nova vida. E isso é o que promete o Senhor. Então, dessa forma, a ressurreição do Senhor tem um valor com relação à justificação do pecador. Não vou entrar muito no detalhe agora, porque talvez pode investigar pelos irmãos mesmos. Mas se vá à Idade Média, os teólogos neste tempo que tratavam de conciliar a razão com a fé foram chamados os escolásticos. Tive um homem chamado Tomás de Aquino e outros que chamaram a isto a ressurreição do Senhor a causa eficiente instrumental. É um termo complicado. Então, sim, não que simplesmente a ressurreição foi um instrumento para a justificação, mas que foi uma causa. E agora, o que significa isso? Vamos ver. A ressurreição de Cristo em nós possui um valor, então, de ser instrumento, mas também causa. Então, em relação a justificar o pecador, embora o Senhor, irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo seja todo o mérito dele e sua ressurreição, então agora é um instrumento que ele aplica para validar a justiça no crente. Agora, e por quê? Porque ele não somente é homem, ele é Deus. Lembramos isso? Sim, o Filho de Deus. Então, ele é a causa de todo. Então, uma causa eficiente e instrumental, não somente o instrumento, mas a causa. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a Mona Lisa que pintou Leonardo da Vinci. Então, o instrumento foi o pincel. Esse é um instrumento eficiente. Mas a causa principal foi Leonardo da Vinci. Entendemos isso? Sim? Por exemplo, um cirurgião, um médico que faz cirurgia, utiliza o bisturi. Esse é um instrumento, mas a causa principal é o médico. No caso do Senhor, ele foi a causa e ele foi um instrumento. Por quê? Por sua condição como homem e como Deus. Então, entendendo isto, talvez um pouquinho mais, vamos para a profundidade. Seguinte versículo, sim? Aquele diz que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, a diferença principal entre uma causa e um instrumento, irmãos, é que o instrumento não age sozinho. Assim como o pincel não pinta sozinho um quadro, precisa um pintor, assim a ressurreição de Cristo precisava uma causa, que esse foi o próprio Senhor. Sim? Então, agora, e dentro desta ressurreição, irmãos, este milagre da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vamos ver que estiveram presentes a Trindade do Senhor, a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito. E cada um cumpriu uma função. Por exemplo, o Pai, diz a palavra de Deus que ele foi aquele que aceitou o sacrifício do Filho, e ele foi o que ressuscitou o Filho. Em Atos, vamos ver, capítulo 2, versículo 24, agora vamos ler, sim? Aos quais Deus ressuscitou
desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui falando do Pai, sim? Deus Pai. Agora o Filho, se enfatiza o Filho, o Senhor Jesus Cristo, possuindo a vida com B maiúscula, sim? A vida eterna, e tinha o poder, como ele falou, eu tenho poder para dar e quitar. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, disse o Senhor. Então, ele é um instrumento de sua ressurreição, mas também a causa. Vamos ver João 18, desculpa. Está aí? Não. Bom, vou ler para os irmãos, mas se querem ir lá, enquanto se resolve. Sinto muito, mas diz João capítulo 10, versículo 18. Se puder, se não leu, diz. Já leímos este, mas para este punto, diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim dou, mesmo dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora, falando do Espírito Santo, o Espírito Santo atua, segundo a palavra de Deus, como agente que vitaliza, que dá o poder. E vamos ver aqui uma passagem em Romanos 8:11. Se podem lá, se não eu leio e escutamos juntos. No Romanos 8:11, se podem ir. Amém? Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E nessa mesma linha de pensamento, irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, eu leio para os irmãos, capítulo 15, versículo 17 ao 22, diz o seguinte: 15, 17 ao 22. E se Cristo não ressuscitou, diz: e vá a vossa fé, e ainda permanecemos nos vossos pecados. Deus sabe. Você chegar a ter irmãos, primeiro, aí está. Obrigado. Então Paulo diz aqui como falando como se Cristo não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. Então ele tinha que ressuscitar, diz, para não permanecer nos nossos pecados. Sim? Então, irmãos, e esta passagem é poderoso. Por quê, irmãos? Porque essa garantia que nós temos de segurança, de salvação e redenção de todo o nosso ser, alma, corpo e espírito, segundo a promessa do Senhor, e cada um em uma ordem. Agora, a seguinte passagem. Obrigado. E se Cristo diz não ressuscitou, aqui Paulo diz eba, e ele usa esta palavra em grego, mataios. Vamos ver agora o que significa. Diz eba a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E João 8:24 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Estou falando aqui o Senhor, porque se não queres que eu sou, diz, morrereis em vossos pecados. Agora, Paulo usa esta palavra ba, que no original significa inútil, sem valor. Então, sua fé não tem valor. Se Cristo não ressuscitou, estão perdidos ainda. É vá a sua fé. E irmãos, ele tenta explicar isto para os crentes aqui em Coríntios, por uma situação particular, mas vamos continuar lendo agora a seguinte passagem. 1 Coríntios 15:18 diz: também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se Jesus não ressuscitou. Na palavra de Deus, irmãos, nunca se chama a uma pessoa crente que morreu como morto. A palavra chama que está dormido. São mortos aqueles que morreram sem Cristo e morrerão pela segunda vez, segundo Apocalipse 21:8, a segunda morte. Mas aqueles que morreram em Cristo, diz Paulo, e também os que morreram em Cristo estão perdidos se Jesus não ressuscitou. Agora, Tessalonicenses 4:14 diz: porque se cremos em Jesus, desculpe, tenho que aprender a ler, que Jesus morreu e ressuscitou. Não somente morreu, mas também ressuscitou. E aí uma ênfase às vezes na morte do Senhor Jesus, mas pode ser que alguns esqueçam a ressurreição, que é importante. Diz: assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer
com Ele. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, o perdão dos pecados, irmãos, a concessão que o Senhor dá para a justiça é como uma moeda. Tem dois lados. Sim. Um lado está o perdão dos pecados, com a morte do Senhor, e o outro lado está a justificação. E quando recebimos ao Senhor, recebimos os dois. Por isso diz Paulo aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Não só morreu, mas também ressuscitou. Então, irmãos, se a justiça de Cristo então não é imputada, não se pode apresentar a pessoa como inocente perante o tribunal do Senhor, de Deus. Então, Paulo muito bem acrescenta no versículo 18, diz também os que dormiram estão perdidos em Cristo, se Jesus não ressuscitou. E é preciso crer, irmãos, que Ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, vamos continuar, porque ele também intenta explicar aqui sobre um fato que acontecia no Antigo Testamento, sobre uma colheita das primícias. Quando o povo colhia alguma semeadura, sim, oferecia a Deus os primeiros frutos, consagrava a Deus. Mas isso não significava que somente a Deus pertenciam os primeiros frutos, todo pertencia a Deus, todo. Mas essa era a demonstração que todo pertencia a Deus quando consagravam os primeiros frutos. E usa esta ilustração, este evento, como ilustração para explicar a ressurreição de Cristo como as primícias. Siguiente, por favor. Sim. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou e Ele é como a primícia da colheita, porque todos nós vamos ressuscitar, e os que dormem. Sim, então, assim da mesma forma que se dedicava a estas primícias a Deus, para mostrar e explicar que todos pertencem ao Senhor, igual na ressurreição do Senhor explica Paulo. E Paulo é muito claro com isto, para irmãos, assim como agora também, gente se opõe ou apresenta teorias que Jesus não ressuscitou. E vamos ver muito mais no final dos tempos dessa palavra, sim? E por isso continuamos a ver outros versículos neste capítulo. Diz, porque assim como a morte veio por um homem, agora explica acerca de nosso pai Adão, o primeiro homem, diz, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, irmãos, a ressurreição, o poder da ressurreição em Cristo é evidente, Paulo aqui, e é concedida para o crente. Deixa-me ler algo que falou um teólogo, Matthew Henry, talvez já conheceram, ele tem um comentário. Ele diz isto para resumir esta ideia de Paulo, diz, pela nossa união congênita, biológica, física, com Adão, diz, com a primeira cabeça da raça humana, Adão, todos morremos, diz Adão, pela nossa união mediante a fé. Com a segunda cabeça, Cristo, todos os que estão unidos a Ele são vivificados nele, em Cristo. Agora, precisamente então, por causa da nova vida que nos é concedida em Cristo ressuscitado, como acabamos de ver através dos versículos, a ressurreição de Cristo, irmãos, se torna para o cristão agora um poder redundante para poder viver a vida em Cristo. Então, às vezes, o chip, a mentalidade não mudou, mas é que talvez não consideramos toda esta realidade espiritual, porque o Senhor também fala que nós não sofrimos tentação que não seja humana, então podemos vencer a tentação e temos o poder para viver na vida em o poder do Espírito Santo, o poder redundante. Filipenses 3 diz o seguinte, diz, Paulo fala isto, para conhecê-lo, ele queria conhecer o Senhor muito mais, e diz, o poder da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte.
Entonces, a podernos, Señor, para vivir la vida que Él quiere que nos vivamos, porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos ese poder en Cristo, para no vivir derrotados por pecado, para no vivir derrotados con los pensamientos del mundo que a veces influencian-nos. Y aquí Pablo habla de eso, no solamente conocer al Señor, sino ese poder para vivir la vida que Él quiere. Y interesante que esta palabra poder, yo ya no coloqué aquí, mas es la misma palabra que le fala en Romanos 1:16, o Evangelio Poder de Dios, es la palabra dunamis o dunamí, que dinamita, ¿sí? Que a fuerza esta de explosión, de este explosivo, él usa esta palabra. ¿Para qué dice, hermanos? Para nuestra nueva vida en Cristo. Y esa fuerza que Pablo, aquí ese poder que Pablo fala, o que ele almejaba, dice, para correr a vida cristiana. Él no corría en sus fuerzas, él corría en las fuerzas de Cristo. Inclusive él falaba en su carne, en su ser, cuando él era más fraco, en el Señor era más poderoso. Por eso vamos al siguiente pasaje. Dice, hermanos, cuanto a mí no juzgo que yo haya alcanzado, mas una cosa faço, y que esqueciéndome las cosas que atrás fican y avanzando para las que están delante de mí, prosigo para dónde? Para algo, en lo premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. En este contexto él fala de ese poder. Y en Filipenses 3:21, ole, aquí está, él liga aquí con la resurrección, dice que transformará o nuestro cuerpo batido para ser conforme a su cuerpo glorioso, segundo su eficaz poder de sujetar también así todas las cosas. Es poderoso esta palabra, hermanos, porque nosotros ya tenemos ese poder, no, Señor. Que le dice que inclusive al final va a transformar ese cuerpo miserable que nos tenemos, porque cada vez estamos envejeciendo, tejidos moviendo, no estamos rejuveneciendo, cada día envejecemos. Entonces Dios inclusive aquí fala su apóstol de eso, y ese poder ya está en nosotros para vivir la vida que Dios quiere. Entonces, y ese poder, hermanos, ejerce una influencia, como mencionado aquí, en toda vida do crente. Primero vamos a ver rápidamente en su nuevo nacimiento a regeneración. Amén. Entonces, olha lo que dice Pedro, 1 Pedro 1:3, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que segundo a su grande misericordia nos llenó de nuevo para una viva esperanza pela resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Efesios 2:5-6 dice: estándonos ainda muertos en nuestras ofensas, nos vivificó juntamente con Cristo, pela gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Él y nos fez asentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses 3:1: por tanto, ya resucitáis con Cristo, buscáis las cosas que están de cima, donde Cristo está sentado a destra de Dios. Entonces, hermanos, ese poder influencia en la vida del crente, esa palabra, nuevo nacimiento, regeneración. Y hermanos, y Pablo fala aquí, solamente esto es para los que creen, ¿sí? Si la persona no acreditó en Jesús como su Salvador, su único y suficiente Salvador, no es salva. Puede hacer buenas cosas, ser moral, una regla, pero no es salva. Entonces no tiene ese poder para vivir la vida cristiana. Siguiente pasaje, dice aquí: y cuál a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que hacemos, los que creemos. Segundo a operación de la fuerza de su poder que manifestó en Cristo, resucitando de entre los muertos y pondo a su derecha los cielos. Entonces, ese poder de la resurrección, hermanos, está presente en el nuevo nacimiento, regeneración. También la santificación, el proceso de transformación que nos tenemos en esta vida. Siguiente versículo, hermano, por favor. Obrigado. Porque el pecado no terá dominio sobre vos, pues no estás debajo de la ley, mas debajo de la gracia.
Y a través de esa unión con Cristo, hermanos, el Espíritu nos ayuda, nos capacita para mortificar las obras da carne. Lo podemos vivir no Espíritu. O problema é que o crente escolhe viver na carne. É uma escolha. Não é que não temos o poder, mas escolhemos vivir en eso que no agrada a Deus. Olha o pasaje seguinte, Romanos 8:13. Porque si vivieres segundo a carne, moveréis, mas si pelo Espíritu mortificaréis as obras del corpo, dice, viviréis. Então, e agora na glorificação, é completo. Olha o pasaje seguinte, irmãos. Obrigado, irmãos. São 3. Diz, 1 Coríntios 7:14. Ora Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Fala da glorificação. 2 Coríntios 4:14. Sabendo que os que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. E Filipenses 3:21, já vimos que transformará nosso corpo abatido, dice, para ser conforme a seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, resucitar também assim todas as coisas. E irmãos, vamos a ver agora na prática que devemos fazer a saber todo isto, porque não somente conhecimento e teoria. Vamos agora a algo prático. Seguinte, irmão, por favor. Dice Paulo, portanto, si ya resucitaste, si eres salvo, dice, resucitaste con Cristo, ¿qué dice Paulo? Buscar. Es muy fácil, hermano, ¿no? No es complicado, ¿ver? Buscar esas cosas que son de cima donde Cristo está sentado, a deseo de Dios, y ahora dice pensar. Buscar y pensar en las cosas que son de cima y no las que son de tierra, porque ya estás muerto. Y a vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo que a vuestra vida se manifestar, y también vos manifestaréis con Él en gloria. Entonces, aquí somos encorajados a buscar esas cosas que son de cima. Es un imperativo, 2 mandamientos aquí, 2 verbos, buscar y pensar. ¿Es difícil? No, buscar y pensar en las cosas que son de cima. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, tengo 3 minutos. Vamos a ver cómo está. Tengo una visión que trasciende este mundo, hermanos. Estamos en este mundo y tenemos que trabajar, tenemos que pagar cuentas, ficamos doentes, tenemos problemas. Mas lo que están diciendo, hermanos, es que predomina, que tenga una prioridad y un equilibrio en la vida, creyente. Que aquí no vamos a estar por la eternidad, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer aquí, mas no esqueciendo que la, hermanos, é a prioridade espiritual. Não estamos dizendo, irmãos, a palavra não diz que ignore o que tem que fazer aqui o mundo, mas sim viver nele com uma perspectiva que devolva a sua alma a essa existência no plano espiritual. Irmãos, vivimos no plano material, sim físico, mas acima de todo isso, irmãos, somos seres espirituais, vivificados em Cristo. Então, isso significa buscar, significa também, irmãos, estou resumindo, buscar vivir en contra del curso de este mundo. Olhe para dónde va el mundo, tenemos que ir en dirección contraria. ¿Sabe? Acá hay una cultura de suceso. Solamente revisa en los últimos años a revista, el Jornal Times. ¿Quiénes son las personas consideradas líderes en este mundo? Las personas que tienen poder, las personas que tienen dinero, todas ellas. Ya no hay gente con moral, con dignidad, líderes, son personas así. Entonces implica vivir en contra de eso. Por eso Pablo fala también en Efesios 2, siguiente pasaje, rápidamente. ¿En qué otro tiempo andaste segundo o curso de este mundo, segundo príncipe, dice las potestades do ar y do espíritu que ahora operan los filhos da desobediencia? Tenemos que ir, dice, en contra del curso de este mundo. Interesante, ¿sí? Mas às vezes há cristãos, pode haver até líderes espirituais que querem tratar a ministério como uma empresa. Não somos uma empresa, somos o corpo de Cristo. E não tenho que estudar ao CEO de alguma empresa grande, tenho que estudar ao Senhor Jesus. Agora, também significa, irmãos, alinharmos a vontade. Eu tenho minha vontade, irmãos, mas essa vontade tem que someter-se à vontade de Deus.
Cuando el apóstol Pablo encontró al Señor camino a Damasco, fue un milagro. Y él le preguntó, ¿quién es el Señor? Y la otra pregunta fue, ¿qué quieres que yo faça? Ahora pregunte, ¿cuántas veces yo pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo faça? No, después que yo decido ya, Señor, ayuda. Mas no pregunto, ¿qué quiere que yo faça? Tengo que alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y ahora eso buscar, y ahora pensaremos. Olha, el siguiente pasaje terminamos, por causa del tiempo. Dice Romanos 12:2, dice, y no seas conformados con este mundo, mas sed transformados, ¿onde? Pela renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la boa, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mas como a mente ainda está en la vida pasada, hermanos, ainda que podemos ser salvos, vamos a ser salvos, dice, vamos a entrar, mas por fuego, no mudó acá, mas esa es la voluntad de Dios, que transforme, dice, seu entendimiento. Que no hay mayor privilegio, no hay mayor bendición, hermanos, no hay mayor honra que servir a Dios con sus vidas. No estoy hablando de ser pastor o misionario, hermanos, estoy hablando de ser un siervo de Dios, un siervo de Dios. Aquí en la iglesia, en nuestras casas, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, las personas que no conocen a Dios. Y no simplemente porque ahora nuestra condición nos exige eso, no porque es no debo, no, yo quiero, porque dice Pablo, João, me equivoqué, mas déjenme leer y terminamos. 1 João 3:2 dice, amados, ahora somos filhos de Dios. ¿Qué somos? Filhos de Dios. Y ainda no he manifestado que vamos a ser, mas sabemos, ya sabemos, que cuando Él se manifestar seremos semejantes a Él, porque así como Él oberemos. Qué grande privilegio, hermanos, que se nos llamó filhos de Dios. Oh, desculpe, muito obrigado, Deus te abençoe.